Olá, meu nome é Cleiton Silva e vamos iniciar de pronto aquilo que começamos na última análise, quando iniciamos falando do mal moral. Então, se puder, curta e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e, por favor, se inscreva no canal. Bom, na última análise, falamos do mal metafísico e sobre o mal moral. Bom, claro ficou no último vídeo que agir mal não tem a ver com a lei humana e não tem a ver com as convenções morais. Então tem a ver com o quê? Aqui vem isso que é típico do cristianismo, o que é agir mal. Agir mal é a má intenção. Se você preferir, agir mal é querer fazer mal. Agir mal é escolher livremente o mal. Agir mal não é uma questão de fazer o mal, é uma questão de querer fazer o mal. Isso é típico no cristianismo, a intenção de fazer. Quantas vezes nós repetimos isso? Ah, ele não agiu mal. Não, mas ele quis agir. Já é suficiente para dizer que alguém é mal. Pega algum daqueles nossos companheiros de Brasília que tentam meter a mão na grana, a maioria consegue, mas suponhamos que alguém é pego com a boca na botija e não consegue roubar. É preso milagrosamente. Não é por isso que ele deixa de ser mal. Ele tentou, e isso já basta. Ele teve a intenção de ser mal. Então, agir mal não tem a ver com o que você faz. Tem a ver com o que você quer fazer, quis fazer. Isso que nos parece natural é apenas um reflexo da nossa herança cristã. O cristianismo vem com essa perspectiva: o mal é querer mal. O que implica coisas engraçadíssimas, por exemplo, você quebrou o prato, certo? Você quis quebrar? Quis. Então você é mal. Você não quis quebrar? Não. Então você não é mal. Mas ele quebrou, só que ele não queria quebrar. Não é mal. O Estado laico contempla esta perspectiva quando diz: existem homicídios dolosos com a intenção de e homicídios culposos sem a intenção de. O mal é querer o mal. Por quê? Porque o querer é coisa de gente livre. Então veja, tá bom. Agir mal é a má intenção. Mas o que é a má intenção? Eu vou mandar direto e depois explicar. A má intenção é a subversão da lei eterna de Deus. A má intenção é a subversão da lei eterna de Deus. Cleiton Silva, o que quer dizer isso? Bom, você lembra quando a Bíblia fala que o homem é a imagem e semelhança de Deus? O que quer dizer isso? Quando ela diz isso, ela não está dizendo que no começo do cosmos havia um homem de barba, no nada, com roupinha e tudo, e de repente ele resolveu criar o mundo. No começo havia o verbo. Ora, o que é o verbo? É a razão pura. Então veja, quando é dito que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, essa imagem e semelhança não é uma semelhança física, porque Deus não é um ser físico. Essa imagem é um atributo essencial de Deus, que é a razão. Então Deus é, acima de tudo, a razão pura, o verbo, o logos. Nesse sentido, Deus deu não ao cachorro, não ao papagaio, não à pedra. Deus deu ao homem a capacidade racional. E essa capacidade racional aproxima o homem de Deus, conecta o homem em Deus. O homem, portanto, foi criado com uma lei eterna. Qual é a lei eterna que Deus deu ao homem? Seja homem, isso é, viva pela sua razão. Essa é a lei eterna que Deus deu ao homem, ou seja, Deus criou o homem com uma ordenação natural. E essa ordenação natural é a seguinte: o homem, usando a sua razão e vivendo em nome da sua razão,
para que com essa razão ele possa buscar a Deus. Porque é essa razão aquilo que mais lhe aproxima daquilo que é a razão pura, Deus. Portanto, o uso da razão é o uso da propriedade específica do homem. É, digamos, a vida para o cumprimento da finalidade do homem. Usar a razão para que com esse uso chegar a Deus. Essa é a ordem natural. Coloque a razão, a vida racional à frente do corpo. E a vida do corpo deve estar submetida à vida da razão. A razão deve estar governando a vida do corpo. Essa é a lei natural que o homem recebeu de Deus. Viva de acordo com a sua razão. Porque essa é a característica que mais lhe aproxima daquilo que é divino, daquilo que é próprio de Deus. Veja, quando o homem usa a razão, é como se o homem encontrasse um atributo de Deus nele, homem. O homem nasceu para colocar a razão à frente dos apetites do corpo. Portanto, a lei eterna se resume nessa expressão: domine as paixões com a sua razão e use, homem, a sua capacidade racional para dominar o resto do mundo. Então note, o que Santo Agostinho está dizendo é o seguinte: a ordem natural do homem não é a negação absoluta dos bens materiais do mundo, do sexo, da comida, da água. Não é isso. A ordem natural é a vida da razão, submetendo o corpo. Isto é, eu vou sim ter bens materiais, usar coisas para o meu corpo, cuidar do meu corpo, mas apenas enquanto eu uso o meu corpo para continuar servindo a minha razão. O mal é, portanto, a subversão dessa lei. É quando o homem põe a vida do corpo à frente da vida da razão. É quando o homem põe a razão em um estado de submissão ao corpo. Quer dizer, agora a razão no homem mau não serve mais a Deus, ela serve ao corpo. Então veja, o mal não é abrir mão do corpo, porque eu preciso do meu corpo para continuar vivendo. Eu preciso cuidar dele. O mal é admitir uma vida em que a finalidade da minha vida seja o corpo. Não, está errado. A finalidade da minha vida é a razão, porque é nela que eu acho Deus. E aí, certamente Deus é a finalidade última da minha vida. E o corpo? E o mundo? Eu vou cuidar do meu corpo e do mundo na medida em que eu precisar deles, para continuar agindo racionalmente, para continuar pensando, para continuar refletindo, para continuar buscando a Deus. Agora, a partir do momento em que eu abro mão dessa busca por Deus em nome do corpo, certamente eu já estou agindo mal. O mal é a subversão dessa lei, desse mandamento dado por Deus. Haja conforme a razão e não conforme os apetites do corpo. Porque os apetites do corpo devem estar servindo a razão. Perceba, o homem tem essa ordem natural, mas como o homem é livre, ele pode subvertê-la e colocar o corpo à frente da razão, pode mudar a ordem e assim ele se torna mal. Portanto, o mal é a má intenção, é aquele que quer o corpo, que é a razão, é aquele que escolhe o mundo, que é Deus. Veja você, como se chama essa subversão no cristianismo? Você sabe, só não está associando. Chama-se pecado. Ora, o que é o pecado? O pecado é a submissão da razão ao meu corpo. O pecado é quando eu torno a minha razão uma escrava das minhas paixões. Se você pegar todos os pecados, você perceberá que a essência é essa. Pega, por exemplo, a gula, comer muito. Quer dizer, comer é mal? Não. Eu preciso comer para viver. O pecado é abrir mão
da busca por Deus para continuar comendo. Comer é necessário, comer muito não é necessário. Outros pecados, a luxúria, o orgulho, a inveja, todos pecados que têm uma raiz, são pecados que quem os comete colocou a razão à mercê das paixões. Veja você, o prazer do corpo não deve ser o objetivo do homem. O objetivo do homem deve ser o prazer da razão, que é o prazer da busca por Deus. Não é no corpo que eu encontro Deus, é na razão. Então, o que é agir mal? É a má intenção. É querer o mal. E o que é querer o mal? É a subversão à lei eterna de Deus. Quer dizer, é colocar a razão à mercê das paixões, beleza? Ficou claro? Então, se o mal moral é a intenção de colocar as emoções à frente da razão, subvertendo a ordem natural de Deus e, portanto, se afastando de sua busca, se afastando de sua imagem e semelhança, se isso é o mal moral, o que é o bem? O bem é a boa intenção, é a boa vontade, é o bom querer. E o que é a boa intenção, a boa vontade? É a intenção firme em respeitar a lei eterna de Deus e buscá-lo. Veja você que coisa legal. Existem 2 passos. Primeiro, respeitar a lei de Deus. Para respeitar, você precisa identificá-la. Papel da filosofia. Procurar Deus já é um papel da teologia. Veja como a filosofia, como eu disse no primeiro vídeo, o link vai ficar na descrição, veja como a filosofia está à mercê da teologia, como um instrumento. A filosofia serve para você identificar a lei eterna e viver de acordo com ela, usando a sua razão. Mas o uso da razão não pode parar na razão. Tem que chegar a Deus, e aí já é papel da teologia. E aquele que consegue não só respeitar a sua ordem natural, viver de acordo com a sua razão, abrir mão das emoções em nome da razão, procurar Deus e encontrá-lo, esse cara tem um nome. Chama-se sábio. O sábio de Agostinho não é aquele que usa a razão e para nela. É aquele que usa a razão e procura Deus e acha. Esse é o sábio. O sábio não é aquele que só usa a razão, porque aquele que só usa a razão pode ser um filósofo, mas o sábio não é um mero filósofo. O sábio é um teólogo. E o teólogo é um filósofo que procura Deus e que certamente encontrará. E que reconhece em Deus a verdade, mas não para na fé. Ele procura racionalmente e que certamente vai encontrar, tendo em vista que Deus é a razão pura. E aí, veja como o homem, para ser bom ou mal, é livre, completamente livre. Veja, ser bom, nunca se esqueça, o bem e o mal é uma questão de intenção. E se é assim, para ser bom, basta querer ser bom, porque querendo ser bom, você já é bom. Ah, eu não entendi nada. Eu vou repetir. Ser bom ou mal depende da liberdade de sua intenção, certo? Então, se ser bom é simplesmente escolher o bem, quando eu quero o bem, eu já sou bom. Veja que há uma absoluta liberdade nas escolhas morais do homem, na escolha de bem ou mal do homem. O homem pode ser bom independentemente do que lhe aconteça, basta ele querer o bem. E as circunstâncias da vida? São as circunstâncias da vida. Elas podem nos ferrar, elas podem nos pressionar, podem nos apertar em algum canto. Isso é outra coisa. Agora, isso não significa que você tem o direito de dizer que Deus fez mal. O querer mal e o querer bem é com você. E aí, nesse campo da sua consciência, quem manda é você. Você pode ter as condições mais adversas do mundo, mas na sua consciência ninguém entra, porque dentro de você
é que mora o livre-arbítrio. Portanto, ser bom ou ser mal é querer um dos dois. Mas se eu quero ser bom, eu sou bom, porque o bem é querer o bem. Eu acho que é nesse sentido que se diz aquela coisa assim, Deus está vendo. Quer dizer, Deus está vendo o quê? Suas ações? Não, suas intenções. Então, esse é o mal moral. É excelente essa reflexão de Santo Agostinho. Então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu gostei e, se puder, comente o vídeo se houver alguma dúvida. Beleza? Agradeço a sua assistência e fique ligado nos próximos vídeos. Até lá!